Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo na área de Direito de Trânsito e hoje a gente vai fazer aqui alguns comentários acerca das condutas infracionais tipificadas no inciso 6 do artigo 252 do CTB. Diz assim o texto de lei: dirigir o veículo, inciso 6, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Essas condutas infracionais, porque aqui são duas e depois eu vou explicar, essas condutas infracionais elas são de natureza média, ou seja, o condutor infrator terá, conforme previsão do inciso 6, a incidência de 4 pontos na sua habilitação, porquanto essas condutas infracionais são de natureza média. Porém, a segunda situação, porque a primeira é a situação do motorista que dirige o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. A segunda situação é o motorista que utiliza telefone celular. Essa segunda situação ela pode ser agravada. Ela deixa de ser de natureza média, 4 pontos na habilitação, e passa a ser de natureza gravíssima, ou seja, 7 pontos na habilitação do condutor infrator, por força do disposto no parágrafo único do artigo 252. Eu vou ler aqui o parágrafo único que diz assim: a hipótese prevista no inciso 5, o inciso 5 é a multa por dirigir utilizando-se apenas uma das mãos. Então vamos lá. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima, ou seja, 7 pontos, no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. Motorista dirigindo com apenas uma das mãos e a outra utilizando o telefone celular, a infração ela não é de natureza média, mas sim de natureza gravíssima. Ela é agravada por força do parágrafo único. E aí são 7 pontos na habilitação do condutor infrator. Conforme a gente mencionou, são duas condutas infracionais. A primeira, fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora, e a segunda, utilização de telefone celular. Fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora, o código de enquadramento é o 73661. Já a conduta por utilizar telefone celular é o 73662, ou seja, duas condutas distintas. E isso é importante porque o motorista, porventura notificado desse tipo de infração, e ele perceba que há ali erro no procedimento de lavratura do auto infracional, ele pode recorrer utilizando-se exatamente desta distinção. Vamos lá. O 73661, que é utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora, ela, na parte de não autuar, prevista lá na sua ficha de enquadramento, aprovada pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na parte de não autuar, ela traz duas situações. A primeira situação é aquela em que o condutor está utilizando fone em apenas um dos ouvidos. Olha que interessante isso aqui. Nesse primeiro caso, a conduta ela é atípica. Olha que interessante a leitura que a gente faz aqui, ó. Condutor utilizando fone em apenas um dos ouvidos. Perceba que aqui está no singular. Quando a gente lê o texto de lei, olha o que ele disse: utilizando-se de fones nos ouvidos, está no plural. Então, no caso, o condutor que está utilizando fone em apenas um dos ouvidos, a conduta ela é atípica, porquanto não prevista no inciso 6. O inciso 6, ele é taxativo, tá? Ele é taxativo, ele é específico. Na leitura que a gente faz de forma literal, é bem claro, diz assim: utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. Daí que o condutor
utilizando o fone em apenas um dos ouvidos, a conduta ela é atípica. E vou reforçar aqui, essas informações que estou trazendo, não estou inventando do nada, isso aqui está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, através da sua ficha de enquadramento, que eu repito, enquadramento 73661, e é ela quem traz essa orientação, tá? Então não se considera infração de trânsito o condutor utilizando o fone em apenas um dos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. Não responde pela infração do 73661, prevista lá no inciso 6, porquanto, nesse caso, a conduta ela é atípica, não é conduta infracional. De outro lado, também não responde pelo Código de Enquadramento 73661, condutor dirigindo utilizando-se de telefone celular, utilizar enquadramento específico 73662. Então vamos imaginar aqui o condutor com fones nos ouvidos conectados ao celular. Ele não responde pelo 73661, mas sim pelo Código de Enquadramento 73662. E aqui por conta do princípio da especificidade. Ele está com fones nos ouvidos, mas conectados ao aparelho celular. Tá? Então aqui nesse caso a conduta correta não é o 73661, mas sim o 73662, tá? E aqui eu volto a fazer a ressalva. Eu disse, condutor utilizando fone em apenas um dos ouvidos, a conduta é atípica. Porém, o texto de lei, ele é claro, fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. Se, porventura, ele está com um fone em apenas um ouvido, mas conectado ao celular, aí ele responde pela infração do 73662, tá bom? Mas, de todo modo, como eu disse, condutor utilizando fones em apenas um dos ouvidos conectados à aparelhagem sonora diversa do telefone celular, ele não responde por multa nenhuma. A conduta ela é atípica. É interessante, né? Vamos lá. O Código de Enquadramento 73662, conforme orientação da ficha de enquadramento, ela fala, né, acerca das situações em que o agente de trânsito ele deve autuar. E está aqui as situações, ó. Condutor que transita utilizando o telefone celular, ainda que em imobilização temporária, é interessante, eu vou destacar aqui essa parte de imobilização temporária, porque vamos imaginar aqui a situação, o condutor está aguardando a mudança do sinal luminoso, está no vermelho, ele está aguardando o sinal verde. Se ele for flagrado utilizando, ainda que naquele período curto, utilizando o telefone celular, tudo bem, o veículo está parado. E o texto de lei diz, dirigir o veículo, que pressupõe o veículo em andamento. Mas, nesse caso, essa imobilização ela é temporária, está apenas aguardando a mudança do sinal luminoso. Ele responde pela infração, tá? Então, vamos lá. Vamos retornar aqui. Condutor que transita utilizando o telefone celular, ainda que em imobilização temporária, junto ao ouvido, telefone celular junto ao ouvido, segurando o aparelho de forma visível ou com uso de fone de ouvido. Então, por conta do fone de ouvido estar conectado ao aparelho celular, pelo princípio da especificidade, ele responde pelo Código de Enquadramento 73662. E, conforme eu disse, até havia mencionado isso anteriormente, o pressuposto aqui da infração por utilizar de fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora, que essa aparelhagem seja diversa do celular. Porque se for o celular, isso aqui está muito claro, conforme aqui a leitura que a gente fez, o Código de Enquadramento correto é o 73662. Aí tem aqui a parte quando não autuar, diz assim, condutor dirigindo o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora diversa do celular, Código de Enquadramento 73661, tá ok.
Condutor utilizando o telefone celular com um veículo parado ou estacionado. Nesse caso, no segundo exemplo aqui, o condutor utilizando o telefone celular com um veículo parado ou estacionado, a conduta é atípica. Não existe conduta infracional nesse caso. Condutor com um veículo parado ou estacionado, ele não responde por infração de trânsito. Não responde. Nesse caso, a conduta ela é atípica. Lembra no exemplo que a gente deu? Imobilização temporária, usamos aqui o exemplo da mudança do sinal luminoso. Nesse caso, há infração de trânsito. Mas no caso do veículo parado ou estacionado, ele não responde pela conduta prevista no Código de Enquadramento 73662, dirigir veículo utilizando-se de telefone celular. Isso é muito óbvio. O texto de lei ele pressupõe que o veículo esteja em movimento. A única exceção aqui que a legislação de trânsito faz, a única ressalva, é no caso de imobilização temporária, tá? Mas se o veículo está parado ou estacionado, o motorista não pode responder por essa multa do Código de Enquadramento 73662. E daí vale também a gente explicar o que é veículo parado ou estacionado. A gente encontra essa explicação no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando você digita CTB no Google ou a Lei 9.503/97, que é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tem lá os artigos de lei e ao final tem o anexo 1. E é nesse anexo 1 dos conceitos e definições que a gente vai encontrar o que significa veículo parado e o que significa veículo estacionado. No verbete parada diz assim o anexo 1. Parada, o que significa? Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Isso aqui é parada. Então, o veículo parado para efetuar embarque ou desembarque de passageiros, e nesse intervalo de tempo o motorista se utiliza do telefone celular, nesse caso a conduta é atípica, porque o veículo está parado para embarque ou desembarque de passageiros. E naquele tempo estrito, com essa finalidade, se o motorista utilizar o telefone celular, ele não pode responder por aquela infração prevista no inciso 6, porque a conduta ela é atípica. E estacionamento? O verbete estacionamento está assim no anexo 1. Estacionamento significa imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então, o motorista estacionou no local, e também desde que esse local não seja um local proibido, mas o motorista estacionou o seu veículo, seja para fazer uma compra, fazer o pagamento de um boleto, por exemplo. Então ele parou o veículo por um tempo ali determinado, e vamos supor que nessa parada o motorista ele deixou ali o veículo imobilizado, aí o passageiro foi efetuar a compra ou efetuar o pagamento. Se porventura ele estiver utilizando o telefone celular, ele não responde pela infração do artigo 252, inciso 6, porque nesse caso a conduta ela é atípica. Por quê? Porque o veículo está estacionado, não está em movimento. O condutor não está dirigindo o veículo, ele estacionou o veículo, tudo bem, utilizou o telefone celular, mas ele estacionou o veículo. Veículo parado, estacionado, ainda que nessas situações o motorista utilize o telefone celular, ele não responde pela conduta prevista no Código de Enquadramento 73662, que corresponde ao inciso 6 do artigo 252, porque nesses casos essas condutas são atípicas. E volto a dizer, essas informações que eu estou trazendo, elas estão na legislação complementar de trânsito.
elas se encontram no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nas suas fichas de enquadramento. Ficha de enquadramento do Código de Enquadramento 73661 e 73662.